Gente, amiga, é hora da gente entrar nesse caso que é dramático, que a gente está sofrendo muito, junto com a família do Gustavinho e junto com você de casa, que deve estar muito sensível, né, Gustav? Você imagina o que essa criança sofreu? Exatamente, Bátio. Assim, não dá para imaginar o sofrimento. E não é de agora, né? Que, segundo relatos da tia, desde o começo do ano, inclusive a escola também, onde ele estava estudando, já tinha notícias, né, desses abusos. Então, é triste porque a família, né, a tia principalmente, tentou junto ao Conselho Tutelar. E parece que esses órgãos públicos esqueceram que existe a Lei Henri Borel, né, que é a lei de proteção, assim como a Lei Maria da Penha, tá? Que dá garantias de poder ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, até a autoridade policial, requerer ao juiz as medidas necessárias. Bem, a madrasta foi presa pelo assassinato, o pai foi preso e a polícia agora quer saber onde erraram, né, onde as autoridades erraram a ponto de entregar o menino para uma família que já tinha denúncia de agressões há pelo menos 8 meses. Veja. Quando eu cheguei no IML, moço, para reconhecer o corpo do meu sobrinho, a única coisa que eu consegui reconhecer foi os cabelos dele. O corpo dele tinha mordida em todo lugar, desde a cabeça até os pés. A forte descrição é de como Gustavo, de 8 anos, foi encontrado sem vida dentro de casa. Polícia! Calma. Ele ia ser um bom homem, moço. O pai e a madrasta foram presos. Ele falava que amava o Gustavo mais que tudo, moço. Como que ele pode ter feito isso com ele? E ter deixado ela fazer isso com ele? Como que os dois conseguiram fazer isso com uma criança? Acusados pelo assassinato covarde e cheio de requintes de crueldade. Palavras da perita que a criança estava sendo torturada. O Cidade Alerta tem acesso com exclusividade a um áudio da madrasta enviado meses atrás. Porque o Pedro já tá cansado, eu também já tô cansada. Revolta. Ela matou aquele também! Negligência. O corpo dele tinha mordida em todo lugar. E o último adeus, tão precoce e trágico. Tinha 12 horas. Eles tiveram a coragem de sumir e deixar a criança morta, jogada. 12 horas. 12. Como se fosse um animal. Nem com animal a gente faz isso. Nem com animal. Mas eles fizeram, com o próprio filho dele. Quem amava Gustavinho clama por justiça. Ele não vale nada, ele tem que pagar. Polícia, alguém em casa? Este vídeo foi gravado pelos policiais ao entrarem no cenário de um homicídio bárbaro. A criança, aparentemente com sinais de violência. Meu Deus. A caçada é pelos assassinos, pai e madrasta do menino, que logo seria encontrado sobre a cama, morto e muito magro. Tanto que o policial imagina que ele era bem mais novo do que era de fato. Essa deve ter uns 5 aninhos, gente. O corpo estava sem roupas, o que leva a polícia a investigar ainda mais um crime. Gustavo foi maltratado. Eles fizeram muita brutalidade com aquele menino. Você não está entendendo tanto que ele sofreu. A casa no Parque das Paineiras, em Vinhedo, interior de São Paulo, está trancada, com um cadeado no portão. Foi abandonada, inclusive, com as janelas abertas. E a gente percebe aqui de fora que é um local mal cuidado, com móveis eletrodomésticos quebrados no quintal, muito entulho. E a gente vê daqui também os vestígios da presença do menino na casa. As roupinhas ainda estendidas no varal, alguns brinquedos, como um carrinho ali no corredor, uma pequena bicicleta em cima do monte de entulho. Mas Gustavinho não tinha uma infância convencional, não usava esses brinquedos para ter a liberdade que uma criança deveria ter.
Ali nos fundos tem outra casa, onde moravam a tia e a avó do Gustavinho. Na casa da frente, o menino com o pai, o Pedro, e a madrasta, a Camila. Foi a tia quem chegou na delegacia denunciando o próprio irmão de ter assassinado o sobrinho. Ela contou que durante a madrugada começaram as agressões e ela chegou a ser acionada pelo irmão quando ele percebeu o que havia cometido, porque ela é técnica de enfermagem. Ela teria tentado reanimar o menino a qualquer custo, mas ele já não respondia às tentativas de primeiros socorros. O Pedro, então, o que fez? Prendeu a irmã e a mãe em cárcere privado, trancadas dentro de um cômodo da casa delas, sem acesso aos aparelhos celulares para que elas não pudessem acionar as autoridades. Só pela manhã é que elas conseguiram abrir a porta, arrombar a porta e ir até o distrito policial. Nesse momento, tanto Pedro quanto a Camila já haviam fugido. Minha irmã, hoje cedo, ela estourou a porta realmente está tudo arrebentado, a porta do fundo lá, tudo arregaçada, que ela bateu até sair, entendeu? Aí eles pegaram, aí ela pegou e foi direto pra minha casa. E nisso que ela foi pra minha casa, ela falou, quem nós vai fazer? Eu falei, o que nós vai fazer? Nós tem que ir na delegacia, a justiça tem que ser feita. Pedro Vitor do Prado trabalhava como entregador. Foram os colegas de trabalho que o encontraram em fuga de carro já na rodovia. Aí, rapaziada, estamos aqui, rapaziada. A companheira dele, Camila Gomes da Silva, o seguia de moto. A gente tem um grupo, vinha da pequeno, a gente conhecia o meliante, né? Até a gente acha que é isso. Ele trabalha na pizzaria do Gordo, é motoboy lá, então ele é conhecido, vinha da muito pequeno. Todo mundo foi se falando em todos os grupos. Conforme a gente foi vendo, foi todo mundo se avisando, fechando, comunicando todas as cidades ao redor até conseguir pegar. Aí, rapaziada, estamos aqui, rapaziada. A chegada do casal à delegacia foi tumultuada. Familiares, amigos e populares indignados não conseguiram conter o sentimento de revolta. Quem matou? Você não fez nada, rapaz! Você matou o moleque! Não, eu digo! Camila foi presa grávida de 6 meses. Ela tem mais um filho, da idade do menino que assassinou. Fico perguntando por que tanto ódio com o Gustavo. Não que eu queria que ela tivesse machucado o dela, mas por que o Gustavo? Por que tanto ódio com ele? Por quê? Há cerca de 8 meses, a madrasta expôs em áudio que não queria morar com o enteado. Boa tarde. O Gustavo tá fazendo uma cota, falando uma cota já, que quer morar com você faz tempo. A gente já explicou que você não pegou ele, que você não criou ele e que você nunca quis conviver com ele, né? E mesmo assim ele fica falando que quer morar com você. Como que dá pra poder fazer aí? Porque o Pedro já tá cansado, eu também já tô cansada e a gente não é obrigado a ficar escutando isso não, entendeu? Aí como que faz aí? Você me dá um retorno aí, por favor, senão nós sobemos nessa casa na conversa. Giovana chegou a ir buscar o sobrinho, só que foi impedida de levá-lo. Teve ocorrência, a gente chamou a viatura, os policiais, há 8 meses. E ele não deixou o menino nem sequer sair no portão. Ele não deixou o menino nem sequer me falar um oi. Ele não deixou nem a mãe do menino ver ele. Só que ninguém foi atrás para ver o tanto de ocorrência que já tinha no Conselho Tutelar. De acordo com as autoridades, desde que nasceu, Gustavinho havia morado com diversas pessoas da família. Foi abandonado pela mãe, o pai ficou 5 anos preso por roubo, saiu da cadeia há menos de 2 anos e pegou o filho para morar com ele e com a esposa, com a Camila. Segundo testemunhas, o menino ficava amarrado e comia restos de alimentos do lixo. E a madrasta o maltratava, de acordo com essas testemunhas, por ciúmes. A perita chegou ao local e ela declarou para os investigadores que a criança tem lesões antigas, lesões de sinais de amarração do braço, lesões na perna, lesões nas costas, que já vinha há muito tempo sendo torturada.
A vizinhança nunca imaginou o que acontecia dentro daquele imóvel. Ele brincando, ele sentado com o pai dele ali, naquela muretinha, e eu aqui, às vezes um calor, à noite, sentada aqui também, via ele ali, brincando, rindo, sorrindo. Ele pegava no colo, jamais passou pela cabeça de acontecer uma tragédia, coisa horrorosa dessa, né? Enquanto gravávamos, um irmão de Pedro chega ao endereço. Foi conivência dele, se foi ela, se foi, não tem culpado, é os dois têm que pagar. Ele culpa também os órgãos competentes. Todas as medidas foram feitas, a negligência teve, assistente social. Em nota, o Conselho Tutelar de Vinhedo afirmou que, após denúncia formal, as medidas necessárias foram tomadas, que pai e madrasta foram ouvidos e encaminhados para atendimento e advertidos por não comparecerem aos programas de apoio. O órgão destaca ainda que, ao solicitar um relatório para a escola onde a criança era matriculada, não foram encontrados indícios de maus tratos ou negligência. Gustavinho estudava nessa escola municipal e alguns familiares alegam que a diretora é parente do Pedro e que teria incentivado a família materna a entregar o menino para o pai sem que ninguém soubesse desse suposto parentesco. Nós vamos tentar contato com ela. A diretora não está. Está em reunião. A orientação que nós temos é que vocês procurem a imprensa da prefeitura, porque tudo que a gente já tinha, a gente já mandou todas as informações para lá. O velório de Gustavinho foi marcado por muita dor e comoção. Eu juro que eu tentei tirar ele de lá, João. O caixão pequeno estava lacrado. O menino passava fome, o menino passava sede. Ele morreu com xixi no canal da urina. De tanto medo, ele nem xixi ele fez. Nem xixi ele fez. De medo. Pedro e Camila não confessaram a autoria do assassinato. Eles negam que bateram, falaram que a criança caiu e bateu a cabeça, só que a criança tem lesões na região do ouvido, na região das bocas e nos olhos, todos roxos. E outras lesões que já vinham, né, ocorrendo, mas especificamente do flagrante dessa noite que originou a morte foi na região da cabeça. Eles já foram transferidos para a cadeia e responderão por homicídio triplamente qualificado com agravante de tortura. Ele era uma criança boa. Todo mundo que conheceu o Gustavo fala a mesma coisa. Ele era uma criança boa. Eu peço justiça pelo Gustavo. Mas é complicado você viver num país onde a mulher sofre violência em casa, grita para a polícia, grita para a justiça, não tem uma medida efetiva. A Lei Maria da Penha já está extremamente atrasada para a atual violência. Aí fizeram aquela lei Henri Borel para proteger as crianças. Deu em quê? Estamos vendo aí a negligência, né, das nossas autoridades, tanto do Conselho Tutelar como da Polícia Civil da Comarca de Vinhedo. Então, o Ministério Público precisa intervir, verificar e apurar a omissão dessas autoridades, Bate. Eu vou falar com a Grace Abduqueri, coloca a Grace aqui no telão. Agora há pouco estava a avó paterna do Gustavo, portanto, mãe do pai que está preso pelo assassinato. Ô Grace, conseguiram descobrir, ela fala se era agredida pelo filho ou não, tem essa suspeita ainda? Ela estava na delegacia até há pouco, né? Olha, Bate, a mãe do Pedro, que está preso, e a avó do Gustavo, que infelizmente não resistiu a essa sequência de agressões, porque não se sabe há quantos dias ele estava trancado em casa, sendo agredido e torturado. Bate, o que se sabe é que as equipes vieram acompanhar aqui, a assistência social, vieram acompanhar a família para saber em qual condição a mãe do Pedro estaria agora. Ela voltou para casa de outra filha, a mesma filha que queria a guarda do Gustavo e que procurou por isso, lutou por isso todos esses meses. Bate, nesse ano, é importante destacar que houve, para o Conselho Tutelar, 8 denúncias anônimas e mais 8 denúncias registradas por parte da família
paterna, tentando salvar a vida do Gustavo. Infelizmente, isso não aconteceu, está sendo averiguado, uma sindicância será feita e também a investigação da Polícia Civil. Aqui a Polícia Civil está tocando essa investigação sobre todos os fatos que levam à morte do Miguel, para saber se houve algum tipo de negligência, e também com a mãe do Pedro, essa mulher de 54 anos, que é acamada, ela sofreu um AVC há 20 anos, Bate, ela teve muitas complicações, então ela tem a saúde muito debilitada. Ela aparentemente estava numa condição difícil, apesar da irmã do Pedro morar atrás, no mesmo quintal, uma outra irmã do Pedro, uma delas que teria ido à delegacia fazer a denúncia em relação ao Gustavo, ela também teria acolhido a mãe e visto que a mãe também estava numa condição complicada lá. A família não dá muitos detalhes em relação à avó do Gustavo, a mãe do Pedro, a condição de saúde, o que ela enfrentou lá, o que ela viu também em relação ao Gustavo, ao tratamento do casal com o neto dela. Então, tudo isso está sendo apurado. Então, a assistência social esteve aqui, junto com a Guarda Civil Metropolitana, veio visitar a família, conversar um pouco para apurar essas condições e, então, ver a possibilidade de denunciar tanto o Pedro, filho dela, como a mulher do Pedro, a Camila, que também vai responder pela morte do Gustavo, pela tortura, pelas agressões e talvez pelos maus tratos em relação à sogra, a mãe do Pedro e ele também, porque os dois foram juntos há 8 meses, a avó e o menino, morar na casa do Pedro, ali que parecia estar querendo uma boa relação com a família, depois que ele já havia saído, ele estava preso desde que o Gustavo nasceu, e ele teria saído há 2 anos. Ele começou a se aproximar do filho, o filho queria ficar com o pai, aparentemente, pelos relatos da família, mas, claro, não sabia, não imaginava o que ele ia enfrentar lá. Então, a gente pensa, só nesses primeiros 4 meses do ano, que a gente está na primeira semana do mês 5, a família denunciou 8 vezes, foram 16 denúncias para o Conselho Tutelar. Como a parte da família da mãe do Gustavo diz que também denunciou, que tentou pegar o menino, que já perceberam que ele estava sendo maltratado, torturado, agredido. Infelizmente, tentaram muito, mas não conseguiram salvar o menino. Falaram até que tinham chamado a polícia, parece, mas como o pai tinha a guarda e ali não tinha provas suficientes, infelizmente não conseguiram salvar a vida do Gustavo, que era um menino querido por toda a família, que só precisava de amor, né, Bate? Que foi quando nasceu, o pai estava preso e foi abandonado pela mãe. Então, ao longo dessa vida dele, a curta vida de 8 anos, ele passou por várias casas. Ele estava tentando, né, ter uma família, que infelizmente o que ele não conseguiu. Grace, me diga uma coisa. O pai e a madrasta falam o que para a polícia? Eles confessam? Eles chegaram a confessar ou se negam? O que eles dizem, se é que tem alguma coisa para dizer? Pois é, Bate. Primeiro que para a Polícia Civil eles não precisam confessar, né? As provas falam mais do que 1000 palavras que eles possam dizer e justificar ou até mesmo negar e confessar, porque ali no corpo do menino dá para perceber como ele foi violentamente torturado, agredido até a morte. Nessa última agressão, foi muito na cabeça, a cabeça dele estava muito ferida e tinham hematomas muito antigos por todo o corpo. E não se sabe o porquê exatamente, qual seria a justificativa, que não existe, claro. Mas uma coisa a gente sabe, que o casal fugiu da casa ali, abandonou o corpo do Gustavo em cima da caminha, cobriu como se ele estivesse dormindo, e então o largou sozinho na casa, porque a avó aparentemente já estava com a filha, com a tia, né, do Gustavo, e só que eles ficaram rondando a região. E assim, quando as 2 tias foram, por parte do pai, foram até a delegacia e falaram que a criança estava abandonada, morta lá na casa, um agente da Polícia Civil foi até a casa, chegou gravando. Então, quando houve essa movimentação ao redor da casa, ali com viatura,
eles foram vistos passando de moto. E outras pessoas perceberam que era o casal que estava fugindo, que viu a movimentação da polícia lá e fugiu. Só que pessoas de moto também foram atrás, conseguiram abordá-los. Aparentemente aí tiveram que conter os ânimos da população que teria ido para cima deles. Eles foram contidos e os dois então foram presos. Então foram presos tentando fugir e depois de abandonar o menino morto dentro de casa, sozinho, enfim, não tentaram nem socorrer e deixaram ele nessa condição, tentaram fugir, foram presos e então agora eles vão ter que responder na justiça, né, pelo que fizeram, Bate. Ok, obrigado, Grace. Assim que tiver alguma novidade, você pode me chamar, por favor.